Dando continuidade aí, pessoal, agora nós vamos entrar em outro pilar da humanização, que é a dignidade, certo? A dignidade humana, ela também adentra dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, a dignidade decorre do fato de reconhecermos o outro como igual a nós próprios e, por conseguinte, dele nos suscitar igual respeito pela sua singularidade individual, de não o considerarmos como coisa, como simples meio, como mercadoria. Então, veja, pessoal, o processo de humanização, quando ele entra na parte da dignidade, ele quer nos dizer que nós devemos tratar o nosso paciente como nós gostaríamos de ser tratados, tá? Então, veja, quem não gosta de ser bem tratado, né? Quando a gente chega em uma instituição de saúde, na maioria das vezes é porque a gente está com algum processo doentio, né? Às vezes a gente vai pela questão da promoção e da prevenção, mas a grande maioria da população ela vai porque ela está com uma doença, né? A gente sabe que um processo doentio já nos deixa mais frágeis, psicologicamente mais frágeis, fisicamente mais frágeis, nossa imunidade está baixa, nosso psicológico está sofrendo ansiedade, apreensões, né, medos, e daí cada um com a sua singularidade, a sua subjetividade, tem o seu emocional abalado, certo? Então, quando a gente chega lá, na instituição de saúde, e nós somos bem acolhidos, nós somos bem tratados, tá? A gente tem uma melhora com relação ao nosso estado mental, porque a gente tem uma certa noção de que, poxa, esses profissionais são bons, então eu vou ser bem cuidada. A partir do momento que eu sou maltratada, né, que eu sofro algumas violências verbais, que o médico muitas vezes nem olha para mim, né, não quer nem escutar o que eu estou sentindo, prescreve logo lá uma medicação, eu não me sinto segura com isso. E daí o meu psicológico, ele vai pensar N coisas, certo? Então, a questão da humanização, quando ela trabalha a dignidade, é que nós, profissionais, tratemos o nosso paciente da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Então, se todos nós gostamos de ser bem tratados, nós iremos tratar bem o nosso paciente, não é verdade? Tá? Então, nós temos que chamar o paciente pelo nome, nós temos que nos apresentar, nós temos que explicar o procedimento ao paciente, muitas vezes nós temos que explicar determinadas situações que acontecem na instituição, por exemplo. Se nós vamos lá na enfermaria e Dona Maria reclama porque o lençol está rasgado, né? A gente tem que dizer a Dona Maria, nós estamos hoje com muitos pacientes, tá? E daí, né, devido ao grande número de pacientes, o lençol da senhora veio aí um pouquinho rasgado. Isso não impede que a senhora, né, se cubra, tá? Porém, eu vou ver se eu consigo um lençol que não seja rasgado para a senhora, tá? Então, a gente tenta dialogar com o nosso paciente de uma maneira que ele entenda o processo, né? A questão de algumas instituições não deixarem, né, o paciente levar utensílios pessoais, né, objetos pessoais para dentro da instituição, como o lençol, como travesseiro, como até a sua própria roupa, né? Tem instituições que elas não permitem que o paciente esteja com sua roupa. Eles dão, né, aqueles camisolos do hospital, tá? Nós temos que explicar para o paciente que isso é uma rotina daquela instituição, certo? E que ali é para que se evite uma infecção cruzada, tá? Porque a gente sabe que a lavagem
que nós temos na nossa casa é diferente da lavagem no hospital, tá? Lá eles passam por processos, né, de lavagens, e a questão de engomar, né, também é diferente da nossa casa, certo? Porque lá nos hospitais onde existe a lavanderia, né, eles usam cilindros para engomar essas peças, e daí esses cilindros, eles são utilizados com mais de 100 graus de temperatura, certo? Então, isso aí é um processo realmente de matar todos os micro-organismos. E a gente tem que orientar esse paciente que o uso de todo o material do hospital é justamente para evitar uma complicação no paciente. Ok? Então, o diálogo, pessoal, a conversa que nós precisamos ter com o nosso paciente, ela deve existir, tá? Muitas vezes o paciente, ele quer saber que medicação ele está tomando. Mesmo nós sabendo que o paciente ele não vai saber que medicação é, ele não vai entender como é o procedimento, mas é um direito dele saber, é um dever nosso explicar como será o procedimento, qual é a medicação o paciente está tomando, tá? Para que ele saiba dizer, quando alguém chegar na visita, eu estou tomando tal medicação, tá? Ou para ele mesmo, ok? Então, nós não podemos ignorar certas perguntas, certos questionamentos do paciente, e temos que explicar, ok? Isso faz parte do processo aí de humanização. E daí nós temos, né, dentro também da dignidade, este valor, a dignidade humana, ele desdobra-se nos seguintes direitos, integridade moral do ser humano, direito ao bom nome, à imagem, à intimidade, à abolição de maus tratos ou a situações degradantes, tá? Então, ao bom nome, vamos por partes, né? Dentro da dignidade, o paciente ele tem que ser chamado pelo seu nome, certo? Nós temos que adentrar, vocês quando adentrarem aí na instituição de saúde que vocês forem trabalhar, vocês têm que se habituar a chamar o paciente pelo nome, seu João, Dona Maria, Clélia, Letícia, David, tá certo? Chamar pelo nome, tá? Avani, tá certo? Não podemos estar rotulando o paciente com pseudonomes, como, por exemplo, o paciente do leito 3, o paciente da enfermaria 3, leito 2. Ele não foi batizado com esse nome. Bom dia, vovozinha. Ela não foi batizada como vovozinha. Mesmo que seja uma intenção carinhosa, né? Vovozinha, tiazinha, mãezinha, mas chame o paciente pelo nome. Vamos criar esse hábito de chamar o paciente pelo nome, tá? Quando a gente chega numa enfermaria, vamos chamar o nome do paciente, tá? Porque digamos que lá na enfermaria masculina, eu tenho o seu João e seu José. Seu João está no leito 1, seu José está no leito 2. Só que devido à posição do ventilador, eles mesmos trocaram de leito, tá? Seu José foi para o leito 1, mas lá na enfermaria nós sabemos que seu José está no leito 2. Então a gente chega lá, vai dar a medicação, sem nem falar com o paciente, né? Sem nem perguntar o nome do paciente, a gente chega lá e diz, a medicação do senhor. Ele vai tomar. Tá? E daí, como a gente está vendo seu João e seu José pela primeira vez, a gente não vai saber quem é quem, certo? E daí ele vai tomar a medicação que não é dele. A partir do momento que a gente chega na enfermaria e diz assim, bom dia, quem é seu José? Aí seu José vai dizer, sou eu. Então, seu José, tá aqui sua medicação e tal, o senhor vai tomar e tal, e explica para o paciente. Tá certo? Então, vamos nos habituar a chamar o paciente pelo nome, tá? Deixar também de estar se referindo ao paciente por um defeito físico que ele tenha.
ao paciente amputado, ao paciente aleijado, ao paciente que, certo? Vamos parar de estar rotulando, tá? Isso faz parte do processo de humanização. A questão da imagem, nós temos que trabalhar a imagem do nosso paciente, tá? Imagine lá no hospital, ou então a gente vai fazer uma visita domiciliar e chega lá, tá uma senhora, um aspecto sujo, com lençóis sujos, toda descabelada, tá? E daí, quando a gente orienta a essa pessoa ou ao próprio familiar, né, a dar um banho, a vestir roupas limpas, a, né, pentear o cabelo, a gente já vai olhar para essa pessoa com outro aspecto, né? É como se ela até tivesse uma melhora do seu estado de doença, né? Devido à imagem, certo? Ao aspecto de higiene, ok? Então, nós temos que orientar a família, nós temos que orientar o paciente, essa questão da boa imagem, isso faz parte do processo de humanização, tá? Assim como quando às vezes a gente chega numa casa, né, nós trabalhamos na estratégia, trabalhamos lá no posto de saúde, e a gente vai fazer uma visita domiciliar, tá? E a gente chega na casa, e a casa tá aquela sujidade, certo? Cachorro dentro de casa, galinha dentro de casa, gato, né, comida lá derramada no chão, mosca e tudo mais, tá? Então, pessoal, mesmo a gente indo olhar o nosso paciente, mas nós temos que orientar a família com relação à higiene do lar, tá? Veja que nós não estamos com isso nos metendo na família, não, tá? Nós estamos cuidando do ambiente, mostrando essa família cuidar do seu ambiente, orientando essa família a cuidar do seu ambiente, porque isso a gente sabe que resulta em problemas, tá? Em possíveis doenças aí, certo? E a pessoa, quem está lá, é quem vai sofrer. Então, a gente também tem que orientar a questão da higiene do ambiente, ok? A intimidade, como nós falamos, né, a questão da privacidade, certo? Ela tem que ser respeitada, então a intimidade com relação ao gênero, à sexualidade, a alguma coisa que a pessoa tenha no corpo, tá? A questão das informações, tá? Nós temos que priorizar a intimidade desse paciente, tá? A abolição de maus tratos ou situações degradantes, né? É a questão, pessoal, de muitas vezes, muitas não, algumas vezes, a gente está praticando violência verbal com o nosso paciente, tá? E não se dar de conta disso, tá? Então, digamos que o paciente, né, está lá com um acesso venoso, né, está lá com soro no braço. E daí o paciente, o acompanhante chega para nós, lá no posto de enfermagem, e diz, o soro do paciente está acabando. Aí nós, com uma grande demanda de afazeres, a gente diz, vou já, tá? Daí, fazendo outras coisas, não fomos lá no paciente ver o acesso, daí o acompanhante vem novamente, tá? E a gente, vou já, tá? E uma terceira vez que o paciente vem, que o acompanhante vem, ou quando a gente chega lá, o paciente perdeu o acesso, certo? E lá nós vamos furar o paciente novamente. Isso é uma violência, tá? Talvez esse paciente, né, sofra com mais uma furada, tá? Ele tenha, né, um processo aí de não poder ver sangue, que a gente sabe que tem pessoas que realmente não gostam de ver sangue, né? Então, ela viu o refluxo sanguíneo aí, tá? Isso é uma forma de violência. Então, às vezes, a gente acaba cometendo essas pequenas violências e muitas vezes não dá de conta, tá? Então, na realidade, nós sabemos que a nossa demanda de enfermagem é muito grande, mas nós precisamos organizar o nosso serviço para que a gente atenda às nossas demandas,
certo? Sabemos que nós temos a parte burocrática, né, e a assistência, mas nós temos que priorizar aí a assistência. Ok, pessoal? E daí nós temos o cuidado, né? Como o quarto pilar aí do processo de humanização. E o cuidado são as ações, atitudes e comportamentos realizados junto e para o outro, que é o cuidado, no sentido de promover, manter ou recuperar sua dignidade e totalidade humanas, tá? Então, nós, dentro do processo de humanização, nós temos que trabalhar com ética, nós temos que trabalhar dentro dos direitos humanos, direito à liberdade, à expressão, à dignidade, à cultura, à religião, tá? A privacidade. Temos que trabalhar na questão da dignidade, né? Na boa imagem, chamar o paciente pelo nome, se apresentar, explicar os procedimentos ao paciente, nos apresentarmos, mostrarmos as regras da instituição, os direitos e os deveres dos pacientes, e por último, nós precisamos fazer o nosso serviço, que é o cuidado, tá certo? E daí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui a fábula do cuidado, tá? Quando vocês estiverem lendo aí os slides, aí vocês leiam a fábula do cuidado, tá? E façam uma reflexão com vocês, né, com vocês mesmos, nessa questão aí de que é necessário cuidar do paciente da melhor forma, tá? Então, veja que o princípio da humanização é tratar o paciente como nós gostaríamos de ser tratados. Se todo profissional ele pensasse dessa maneira, né, a gente não precisaria estar batendo sempre na tecla da humanização. Nós não encontraríamos profissionais que ainda não trabalham no processo de humanização, certo? E veja que esse processo de humanização, pessoal, ele não é só dos profissionais que estão cuidando, tá? Mas ele é desde a gestão até aquela pessoa que recebe o paciente, tá? Seja o maqueiro que recebe o paciente, seja a pessoa da recepção que recebe o paciente, tá? O acolhimento, ele é importante e faz parte do processo de humanização, ok? Tranquilo?